Daremos início agora à conferência de encerramento do presente seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho. A palestra, a conferência de encerramento tem como tema Boas Práticas e Desafios no Desenvolvimento Profissional dos Adolescentes. Temos a honra de receber, nesta ocasião, para a conferência de encerramento, o Dr. Geir Myrstad, norueguês, diretor adjunto do Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, OIT, uma das grandes autoridades mundiais nos estudos atinentes ao tema trabalho infantil e trabalho de adolescentes e profissionalização dos adolescentes. É com grata satisfação, portanto, que eu concedo a palavra para a conferência de encerramento ao Dr. Geir Myrstad. Your Excellency, the President of the Superior Labor Court. Excelência Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, senhores ministros, juízes, magistrados, outros membros do Judiciário, líderes de sindicatos trabalhistas brasileiros, prezados amigos. Esse seminário está prestes a terminar e eu fico muito honrado de ter sido convidado a proferir algumas palavras agora nesta ocasião. Em primeiro lugar, trago-lhes gostaria de saudar-lhes em nome da Constance Thomas, a nossa diretora. Infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje, porque ela tinha outro compromisso urgente. Eu também gostaria de saudar-lhes em nome do novo diretor-geral da OIT, o Sr. Guy Schreider, e é a segunda semana que ele está nessa posição e ele está acompanhando com bastante interesse o nosso trabalho aqui nesse seminário. Eu fico muito feliz de estar de volta ao Brasil. Quando eu vim aqui da última vez, em 1992, o Brasil era um de 6 países com que começamos a trabalhar. Eu mesmo já venho ao Brasil muitas vezes desde então, e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando os nossos resultados. Dentre os 90 países com que trabalhamos lá no IPEC, eu considero o Brasil como mais exitoso. Nós temos boas práticas com as quais aprender e também resultados excelentes que já foram documentados e que são de suma importância nessa luta global contra o trabalho infantil. E eu estou dizendo isso não é porque eu discorde daqueles que falaram hoje pela manhã e ontem. Há, sim, uma razão. Na realidade, nós precisamos de uma nova garra, de uma nova vontade, de uma nova liderança nesse movimento global contra o trabalho infantil. Agora, como um visitante, como alguém que olha o Brasil de fora já há 20 anos, eu posso dizer que as boas práticas são muito mais numerosas do que os casos ruins. E isso
é muito bom. A gente conseguiu ter resultados bastante bons aqui no Brasil. E eu acho que uma das principais razões por trás disso é o fato de o trabalho que foi feito aqui no Brasil, desde o começo, vem se focando na área onde o problema é mais agravado, ou seja, na agricultura. Vocês viram ontem os slides, as fotos nas plantações de cana-de-açúcar com crianças. A gente começou trabalhando nesse sentido em 1996, nós começamos a trabalhar também na indústria fumígena e também trabalhamos mais no Brasil do que na maior parte dos outros países. Isso porque, no caso dos outros países, muitas vezes a agenda de trabalho infantil tinha um viés muito mais comercial, então eles se focavam muito mais na questão industrial do que na questão agrícola, no que diz respeito ao trabalho infantil. Outra questão que faz do Brasil um vencedor maior do que os outros são as grandes alianças que nós vemos aqui no Brasil. Eu fico impressionado com essa colaboração interministerial que ocorre aqui no Brasil. E também me impressiona muito a convergência de agências que fornecem serviços diretos à população. Fico muito impressionado também com a grande mobilização e participação de organizações trabalhistas e de empregadores nessa luta. Eu fico muito feliz de ver o grande envolvimento do setor privado aqui no Brasil também. E por último, mas não menos importante, a participação da sociedade civil também nessa luta é impressionante. A terceira questão preponderante é a vontade política. A vontade política é, no final das contas, o grande decisor de sucesso. No Brasil, nós vemos cada vez maior integração das medidas contra o trabalho infantil com outras frentes, a erradicação da pobreza, a luta contra a exclusão social e o movimento em direção à universalização da educação. Essa é a fórmula que deve ser seguida por qualquer país que queira, de fato, erradicar o trabalho infantil. É impossível fazê-lo se ainda existir pobreza. É impossível erradicar o trabalho infantil se ainda houver exclusão social no país. É impossível erradicar o trabalho infantil sem que haja educação plena para todas as crianças. Também o Brasil tem uma vantagem especial, ou seja, a existência de um sistema de tribunais do trabalho em todos os níveis que compõem a justiça trabalhista aqui do Brasil fazem parte preponderante dessa história de sucesso do Brasil na luta contra o trabalho infantil, principalmente porque o trabalho infantil é uma questão que já foi abraçada e recebe uma atenção especial do governo brasileiro, como bem exemplifica esse seminário. Quando eu digo para as pessoas em países desenvolvidos, quando eu falo para elas sobre o sistema de justiça trabalhista aqui no Brasil, eles costumam não acreditar em mim. Eles me perguntam, como é que o Brasil tem isso e nós ainda não temos? Mas é pior ainda, quando eu falo com os meus colegas sobre o sistema de vocês lá em países desenvolvidos, muitos dos Estados-membros lá na OIT chegam à conclusão que eles não têm um sistema trabalhista que chegue perto do sistema que temos aqui no Brasil. Não existe uma estrutura para a resolução de conflitos trabalhistas. Isso torna toda a questão laboral desses países muito morosa, muito lenta, e eles podem todos aprender muito com o que vem sendo feito aqui no Brasil. Durante a minha visita, inclusive, nós concordamos com o Ministério que iríamos trabalhar conjuntamente para criarmos uma estrutura de treinamento para magistrados do mundo inteiro. Esse módulo de treinamento que será, então, desenvolvido como resultado dessa parceria vai incluir uma ampla gama de boas práticas que foram desenvolvidas pelo senhor e por seus colegas. Porque, nesse sentido, e eu digo isso sem hesitar, vocês são exemplo para o mundo inteiro. Talvez pudéssemos colocar aí a apresentação, por favor, na tela.
this direction, like this, no. Okay. Thank you. Let me give you a very quick Eu gostaria de passar aos senhores, ou fazer uma rápida introdução aqui à Organização Internacional do Trabalho. A OIT, lógico, faz parte do sistema das Nações Unidas, mas é muito mais velho do que a própria ONU. A ONU foi fundada em 1919 como parte do Tratado de Paz que sucedeu à Primeira Guerra Mundial e foi criada com uma base específica que é a seguinte: é impossível chegarmos à paz global sem que antes haja justiça social. Essa missão continua existindo, continua sendo essa a principal questão da agenda da OIT, ou seja, o atingimento da paz global através da justiça social. A OIT faz isso através da congregação de governos, empregadores e trabalhadores para que tomem decisões conjuntas sobre as regras que irão reger o mundo do trabalho. A OIT é uma agência padrão e nós criamos as convenções da OIT, que são os padrões universais de trabalho. E quando essas convenções da OIT são ratificadas por um Estado-membro, como, por exemplo, o Brasil, passa a vigorar na legislação interna desse país, e aí o país passa a ser responsabilizável pela OIT no que diz respeito ao trabalho que vem fazendo na implementação dessas resoluções, tanto na inclusão e homologação delas, quanto na prática. E, em seguida, nós temos todo um grupo que escrutiniza os relatórios e questiona todos os relatórios advindos dos países, para que os países sempre tenham que estar bem cientes do trabalho que vem fazendo e também da aproximação deles às metas, aos procedimentos trabalhistas padrões. Esses relatórios são enviados, então, para o painel de peritos, que é composto por peritos que têm excelência ou com nível de excelência de conhecimento de justiça trabalhista. Aqui no Brasil nós temos brasileiros, inclusive, que fazem parte desse comitê de peritos. O Lélio Mendes sendo um deles. Vou falar agora um pouco sobre os instrumentos da OIT, começando com a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, que foi adotada em 1988. Essa declaração da OIT é importante porque ela especifica que algumas áreas do trabalho feito pela OIT são fundamentais. E se você for Estado-membro da OIT, você tem que obedecê-las, mesmo que não tenha ratificado as convenções. Você vai continuar tendo que relatar o progresso que vem fazendo na concretização dessas resoluções no seu país. E os 4 princípios fundamentais aqui são os seguintes. Primeiro, a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Esse é o cerne, é o centro, o coração, realmente, da OIT. E também é a área, o direito que é mais difícil de se promover. Dentre todas as reclamações que a OIT recebe, mais ou menos 90% tem a ver com os sindicatos comerciais questionando, dizendo que os seus direitos foram infringidos, o direito de livre associação foi infringido. E, em segundo lugar, é o que a gente vem discutindo hoje pela manhã, a eliminação de todas as formas de trabalho infantil, e, em terceiro lugar, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório e a eliminação da discriminação com respeito ao emprego e à ocupação. Esses 4 princípios fundamentais têm 8 convenções, e cada uma delas, ou algumas delas, ligadas a cada um deles. Eu vou falar especificamente sobre aquelas que têm a ver com o trabalho, mas eu não vou... Perdão, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, mais específica, à Convenção de número 111, que tem a ver com a discriminação. Temos que ver aqui que não se trata apenas de uma questão de discriminação de gênero, mas sim todas as formas de discriminação, incluindo discriminação de raça, discriminação religiosa, cultural, linguística.
O trabalho que a OIT faz com a população indígena é muito ligado a essa convenção. E ela também faz parte de todos os trabalhos que a OIT faz com o direito daqueles trabalhadores que convivem com HIV ou AIDS. O trabalho que a gente faz com o Brasil, principalmente nessa área de trabalho, é muito reconhecida. Existem vários exemplos muito positivos aqui na promoção da equalidade que tornam o Brasil um excelente exemplo. Em 2008, a OIT adotou outra declaração, a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Equitativa. Isso tem a ver com o lançamento da Agenda do Trabalho Decente, que foi lançada em 1999 e passou a ser formalizada por essa convenção. E também houve o reconhecimento por parte da OIT de que muitas das questões têm a ver com padrões internacionais de trabalho e também direitos trabalhistas agora vão precisar ser analisadas do ponto de vista internacional também. Nessa declaração, todos os membros da OIT devem buscar políticas baseadas nos 4 objetivos estratégicos, que são os direitos no trabalho, a promoção do emprego, a proteção social e o diálogo social. Os direitos fundamentais de que falamos aqui foram criados para o benefício dos indivíduos, das comunidades e dos países e não devem ser mal utilizados. E é justamente por isso que, por um lado, nenhum país, por ser pobre, tem o direito de dizer, ok, não vamos aceitar os sindicatos comerciais aqui, porque aí os produtos de exportação vão ficar caros demais. E também, por outro lado, os países ricos também não podem dizer, olha, a gente não vai importar desse país porque eles não estão respeitando os padrões laborais. Esses padrões são objetivos universais que todos os países devem buscar atingir. Eles não devem ser mal utilizados dentro do contexto de acordos comerciais. Vou falar agora um pouco sobre a Convenção da OIT sobre Trabalho Infantil. A Convenção de número 138 é a Convenção da OIT sobre Idade Mínima para o Trabalho e requer uma política nacional para a eliminação efetiva do trabalho infantil em sua homologação. Isso é muito importante. Todos os países que ratificam a convenção devem concordar que o trabalho infantil deve ser completamente erradicado. Esse é o objetivo, a erradicação do trabalho infantil. O Brasil já ratificou essa convenção e estabeleceu os seguintes limites quanto à aplicação da convenção. A idade mínima no Brasil básica é 16 anos, ou seja, você tem que ter 16 anos para poder ter uma relação trabalhista, para poder ser contratado. O governo e os empregadores do Brasil não criaram nenhuma exceção, não incluíram nenhuma exceção, ou não mencionaram, nenhuma exceção quando disseram ao secretário-geral da ONU que haviam ratificado, essa convenção de número 138. A idade mínima para o trabalho em atividades perigosas é 18 anos e existe também um outro nível mínimo que é aplicável aqui no Brasil e é um parágrafo, na convenção, mas que as autoridades aqui no Brasil decidiram não aplicar. Então, que é, no caso, o artigo 7 da Convenção sobre Trabalho Leve. Ou seja, é um enquadramento jurídico que estabelece que a idade mínima básica é de 16 anos, para atividades perigosas 18 anos e pronto, só isso. A Convenção de número 182 sobre as piores formas de trabalho infantil é uma convenção diferente. Basicamente, é uma convenção de direitos humanos. Não fala tanto da questão do mercado de trabalho, mas trata, sim, das crianças e também do que as crianças não podem ser sujeitadas. Isso inclui todos os setores da economia, inclui todos os setores de atividades econômicas, todos os meninos e meninas abaixo de 18 anos.
e se foca com especial atenção nos mais vulneráveis, como os mais jovens e as meninas, e também tem uma lista das piores formas de trabalho infantil como grupos prioritários para a eliminação. Em primeiro lugar, crianças em escravidão, trabalho forçado ou compulsório. Isso inclui o recrutamento forçado, inclusive, de crianças para uso em conflitos armados. Em seguida, crianças em escravidão por dívida ou servidão. São formas de escravidão moderna que também afetam as crianças. Isso também inclui as crianças que trabalham com prostituição, crianças em prostituição e pornografia, também crianças em atividades perigosas, que vamos falar um pouco mais à frente, e também o uso de crianças em atividades ilegais ou ilícitas. Todo esse trabalho, dentre todo esse trabalho, as atividades perigosas recebem o principal foco. E quando a gente fala de atividades perigosas, tem várias formas de defini-las. Algumas ocupações são perigosas inatamente. Outras ocupações talvez não sejam perigosas, mas têm algumas tarefas específicas que são perigosas e que não devem ser desempenhadas por crianças. Por exemplo, pode haver trabalho agrícola, mas ninguém com menos de 18 anos deve trabalhar com agrotóxico, por exemplo. E muitas vezes o ambiente onde ocorre o trabalho é em si perigoso. E para uma menina que tem 12 anos, por exemplo, talvez não seja perigoso vender flores. Se você vender flores, por exemplo, aqui na porta de um tribunal, e se você estiver com seus pais. Agora, a situação muda completamente se você for à noite numa área escura da cidade e vender as flores. Isso sim seria muito perigoso para uma menina de 12 anos de idade. O que é perigoso tem que ser decidido no nível nacional. Portanto, os países têm que criar o que chamamos de uma lista de ocupações perigosas. Isso tem que ser feito por meio de um processo tripartite, envolvendo empregadores, trabalhadores, e você tem que identificar a ocupação, ou a tarefa, ou o ambiente, e onde isso existe. Onde esse tipo de atividade é praticado. Coisas que podem entrar na lista de atividades perigosas incluem trabalho em minas, trabalho no mar, com maquinário em movimento, cargas pesadas, temperaturas muito elevadas ou muito baixas, produtos químicos perigosos, isso é muito relevante para a agricultura, e o que nós chamamos de formas ocultas de trabalho, onde as meninas estão especialmente em risco. E, com base nessa formulação, um grande número de Estados-membros da OIT criaram suas listas de ocupações perigosas, na qual incluíram o trabalho doméstico. A convenção em si não tem uma lista. A convenção em si não diz que o trabalho doméstico é perigoso, mas isso é baseado nas investigações sobre o que acontece em cada país, na realidade das meninas que trabalham em residências particulares, e vários governos decidiram que o trabalho doméstico infantil é perigoso. Essas são as duas convenções sobre trabalho infantil que se aplicam a todas as crianças, inclusive aquelas acima da idade mínima, especialmente a Convenção 82, que se aplica às crianças com idade de 17, 16 anos, porque 16 anos é a idade mínima no Brasil para o trabalho. Ainda assim, esse grupo, essa faixa etária, pode ser de jovens trabalhadores, estão acima da idade mínima para o trabalho e podem ser legalmente empregados desde que o trabalho não seja perigoso. Isso significa que, como são trabalhadores, todas as convenções da OIT se aplicam a elas, inclusive as convenções da OIT sobre ocupação e saúde no trabalho. Eu vou falar um pouco sobre as convenções da OIT sobre segurança e saúde no trabalho. A Convenção 155 é a principal delas, e agora não é hora para nós lermos o texto, os artigos da Convenção,
que eu destaquei algumas palavras-chave que eu quero que vocês observem. O primeiro ponto, nessa convenção, como todas as convenções da OIT, toda determinação nacional tem que ser feita de uma forma no ambiente tripartite. Em segundo lugar, e definimos isso em quase todas as convenções da OIT, é uma questão, uma demanda de uma política nacional coerente. E o que essas políticas devem saber fazer é prevenir acidentes e ferimentos no local de trabalho. O artigo 9 é mais curto. Se vocês não se importam, eu vou ler para vocês. O controle da aplicação das leis e dos regulamentos relativos à segurança, higiene e o meio ambiente de trabalho deverá ser assegurado por um sistema de inspeção apropriado e suficiente. Não há como dizer que você está implementando essa convenção sem ter um sistema de inspeção do trabalho. E 2, o sistema de controle deverá prever sanções ou punições adequadas em casos de infração das leis ou dos regulamentos. Isso significa que você deve ter condições de chegar aos tribunais para que a sanção possa ser aplicada, a pena possa ser aplicada. A inspeção do trabalho e o tribunal, os cortes do trabalho, são parte da implementação das convenções de segurança e saúde dos trabalhadores. Algumas palavras sobre a Convenção 87, que é relativamente nova, que é a Convenção sobre um marco promocional para a segurança e saúde do trabalho. Essa convenção é de 2006. É uma convenção de promoção que fala sobre os últimos estágios antes da obtenção do objetivo, ou seja, fala do ambiente que você tem e estratégias nacionais de prevenção de ferimentos e doenças no local de trabalho. É interessante porque ela fala sobre coisas como uma cultura nacional de prevenção e essa cooperação entre trabalhadores e empregadores para prevenir acidentes do trabalho. É muito importante, amigos, que quando lemos essas convenções, que não pensemos que elas substituem o que acabamos de falar, ou seja, a questão de inspeção do trabalho e cortes ou tribunais do trabalho. No final do dia, a implementação da convenção é de responsabilidade do Estado ratificante e o aparato precisa existir. Se temos uma cultura de prevenção, isso facilita. Se todos trabalhamos juntos para promover a segurança e a saúde, ótimo, mas isso não significa que o inspetor do trabalho não precisa agir ou que aqueles que infringem a lei não precisam ser processados e punidos. Essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, embora eu acho que vocês pudessem fazê-lo facilmente se a examinassem, mas o Brasil ratificou um grande número de convenções sobre segurança e saúde do trabalho. Eu não vou ler os títulos para os senhores. É mais uma ilustração para vermos como o tamanho desse marco jurídico. A terceira questão que eu vou discutir quando falamos de trabalhadores jovens é a situação no mundo. Emitimos um relatório global em 2010. Eu vou compartilhar com vocês as principais constatações desse relatório. 2010 significa que 2 anos já se passaram e, no momento, há muitas coisas que não sabemos, e eu compartilharei com vocês o fato de que no ano que vem, na Conferência Internacional do Trabalho Infantil a se realizar aqui em Brasília, nós vamos lançar um novo relatório, o terceiro relatório de estimativas globais, e é claro que todos estão aguardando esses novos números, e, enquanto isso, precisamos nos virar com os números existentes. O relatório de 2010 constatou que o trabalho infantil continua a cair, mas não no mesmo ritmo que anteriormente.
Infelizmente, temos que concluir que, a menos que façamos alguma coisa, não cumpriremos a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Não é apenas no Brasil que estamos procurando um impulso nessa guerra contra o trabalho infantil, mas há uma necessidade de um impulso global nessa luta para que voltemos aos trilhos. Há 215 milhões de pessoas ainda trabalhando neste mundo e 150 milhões dessas crianças estão envolvidas em trabalho perigoso, alguma forma de trabalho perigoso. Entre crianças mais jovens, a tendência foi mais positiva, uma redução de 10% e de 31% no número de crianças em atividades perigosas para crianças abaixo de 14 anos. Isso, é claro, uma notícia muito boa. Outra notícia boa é que, no caso das meninas, a redução é ainda mais acentuada. Menos meninas estão trabalhando e o número de meninas envolvidas em trabalho infantil caiu, nesses 4 anos, em 15%. Essa é uma notícia muito boa. Mas, senhor presidente, nem todas as notícias foram assim tão alvissareiras. Houve um aumento significativo do trabalho infantil entre meninos mais velhos. Houve um aumento de 20% do trabalho infantil na faixa etária de 15 a 17 anos. E essas são crianças que trabalham e poderiam estar trabalhando legalmente, porque na maioria dos países, exceto o Brasil, elas estariam acima da idade mínima para o emprego, mas, como o seu trabalho é perigoso, elas estão incluídas no grupo de trabalho infantil. Se os perigos fossem eliminados, poderíamos transformar todas as situações em situações de trabalho infantil. E, finalmente, a tendência na América Latina é muito típica do que eu disse inicialmente. Sim, ainda há uma redução, mas, como os senhores podem ver, essa redução de 2000 a 2004 foi bastante grande, enquanto a redução de 2004 a 2008 não foi assim tão significativa. Portanto, resumindo o que dissemos até agora, se analisarmos as convenções da OIT sobre trabalho infantil, as convenções sobre segurança e saúde no trabalho e as estatísticas globais, e pensarmos sobre as crianças que ainda não chegaram à idade de 18 anos, mas estão acima da idade mínima, qual é a situação dessas crianças? Acima de tudo, são trabalhadores jovens que trabalham, têm os mesmos direitos e são protegidos pelos mesmos regulamentos e leis que os trabalhadores adultos em questão ao seu ambiente de trabalho e sua exposição a risco em questão de saúde e segurança. Mas, como essas crianças têm menos de 18 anos de idade, os seus corpos jovens estão mais suscetíveis ao trabalho perigoso porque ainda estão em desenvolvimento. E, na realidade, a Convenção da OIT sobre trabalho infantil estende a eles o direito à proteção maior em relação àquela concedida a trabalhadores acima de 18 anos. Portanto, esses trabalhadores jovens devem, segundo a Convenção, ter uma proteção extra, mas a realidade nos mostra que, frequentemente, elas têm menos proteção que os demais trabalhadores. Há muita atenção focada em crianças com menos de 15 anos e depois, é claro, tem a atenção normal aos trabalhadores adultos acima de 18 anos, enquanto essa faixa de 16 e 17 anos, frequentemente, está desatendida. É isso que mostram as estatísticas globais. Na realidade, elas estão mais vulneráveis. Elas ficam nesse vácuo. Crianças mais jovens, meninas, meninos mais velhos, todos eles caíram nesse buraco. Bem, se analisarmos o que eu disse sobre as leis trabalhistas, como temos no Brasil, a aplicação da idade mínima, da Convenção sobre a Idade Mínima, como é que as crianças podem passar da escola para o trabalho se
elas estão na escola. E, na realidade, há apenas 2 formas, a menos que você esteja na escola até completar 18 anos, depois vá trabalhar como trabalhador normal, tudo bem. Mas, se você quer trabalhar com uma idade inferior a 18 anos, então você tem 2 opções. Ou seja, cursos profissionalizantes, que, no sentido da OIT, ocorrem nas escolas e nas instituições aprovadas pelas autoridades competentes. Nós temos aprendizagens, mas as aprendizagens não são parte da capacitação profissional por si. Esse treinamento ocorre nas escolas e nas instituições especializadas, mas não no local de trabalho, enquanto a aprendizagem ocorre no local de trabalho. É preciso que haja supervisão e há muitos modelos de supervisão de aprendizagens. No cerne de toda aprendizagem, é preciso que haja um acordo, precisa haver um acordo entre o aprendiz e o mestre. O aprendiz dá o seu trabalho em troca por capacitação, por treinamento, e o mestre dá o treinamento, muito frequentemente com base em alguma garantia de que se beneficiará dessa capacitação, pelo menos durante algum tempo no futuro. Ele tem alguma segurança de que o aprendiz não deixará a organização tão logo aprenda o seu ofício. Mas a questão principal é que, nessa situação de aprendizagem, estamos falando de jovens trabalhadores ou aprendizes com menos de 18 anos, todas as condições da Convenção 182 se aplicam. É preciso que não haja perigo, que não haja exploração. E a supervisão deve existir para certificar de que a exploração e o risco não ocorram. No final do dia, ou no frigir dos ovos, essa é a principal parte da minha mensagem para os senhores hoje. No frigir dos ovos, independente da forma da supervisão, você tem que ter, de alguma forma, uma ligação com a inspeção do trabalho e com o acesso aos tribunais do trabalho, porque essa é uma questão de direito. E é assim que o Estado de Direito é promovido. É uma questão de Estado de Direito e de como esse Estado de Direito é promovido. Bom, analisando a situação no Brasil hoje e as tendências que nos preocupam, para as quais fomos alertados, o que podemos dizer que precisa ser feito nessas 2 áreas? No caso de treinamento ou capacitação profissionalizante, nós temos grandes exemplos no Brasil de capacitação profissionalizante de altíssima qualidade. Mas o que precisamos examinar é o acesso a esses programas profissionalizantes, se eles são equitativos, se atinge aqueles que mais precisam dele, os pobres urbanos, os jovens rurais. É lá que o foco precisa estar. Perdão. Depois falamos sobre aprendizagem. Isso é parte do título do seu seminário. Eu quero falar 2 minutos sobre aprendizagem. Nós temos os mesmos desafios da expansão e do acesso, da expansão do acesso e do acesso igualitário. Mas, na medida em que incluímos mais e mais crianças vulneráveis, os pobres, as minorias, nessa aprendizagem, a necessidade de supervisão não diminui, ela aumenta para garantir que essas crianças, enquanto estão sendo capacitadas num local de trabalho, não sejam exploradas e não sejam submetidas a trabalho perigoso. Portanto, para o senhor ministro, esse é um desafio muito concreto. A necessidade de uma eliminação, ou seja, de uma implementação da aprendizagem no Brasil para que ela alcance esses grupos em desvantagens que não possam ser abandonados no local de trabalho. O aprendiz precisa ter alguém que cuide dele, além do mestre.
E no frigir dos ovos, independente do sistema que você tenha tido anteriormente, mas, no final das contas, estamos falando sobre inspeção trabalhista e acesso aos tribunais trabalhistas. A aprendizagem é definitivamente, para ser boa para a criança, é uma questão de Estado de Direito. Bem, eu preciso mencionar isso porque ontem eu vi números muito preocupantes. É fato de que o trabalho infantil no Brasil aumenta entre aqueles na faixa etária de 10 a 13 anos. O que isso nos diz sobre a tendência nas faixas etárias superiores? Temos que nos perguntar, será que isso é uma onda? E que, portanto, no ano que vem, como temos um aumento na faixa etária de 10 a 13 anos, será que no ano que vem veremos um aumento na faixa etária de 14 a 15 anos? Se esse for o caso, então é um problema significativo, porque se as crianças saem, abandonam a escola prematuramente para trabalhar, essa transição da escola para o trabalho que deveria ser aplicada, não será aplicada a essas crianças, porque não há escola das quais essas crianças sairiam. Essas crianças que abandonam a escola antes de 15 anos não podem ter acesso a programas profissionalizantes, a programas de aprendizagem. Então, como é que elas vão ter um trabalho decente, um trabalho digno? Esse é um grande desafio. E, na medida que essa onda aumenta, haverá também um aumento na faixa etária de 16 a 17 anos. Há muitas preocupações aqui. E o que nós precisamos fazer é dizer, bem, na faixa etária de 16 a 17, há acesso equitativo para aqueles na faixa etária de 10 a 13. Eu acho que precisamos ter um foco mais forte na prevenção e manter as crianças na escola. Eu acho que os meus amigos da comunidade, da sociedade civil, essa manhã, apresentaram orientações sobre como isso pode ser feito, mas é crucial, porque temos a possibilidade agora de prosseguir, mas nós não podemos prosseguir, não podemos avançar se permitirmos que novos problemas apareçam. Esses problemas precisam ser urgentemente evitados. Senhor presidente, não posso sair desta sala sem comentar sobre uma questão que foi levantada pelo Procurador-Geral ontem, a questão das autorizações individuais para o trabalho. Eu estou fazendo isso lembrando os senhores de que essa é uma questão pendente do Comitê de Especialistas do governo brasileiro e que precisa de uma solução. Para mim, analisar o que foi escrito pelo Comitê de Peritos ou de Especialistas sobre a matéria, eu sinto que há uma falta, uma ausência de entendimento da diferença entre as duas convenções da OIT sobre trabalho infantil. E essa é uma diferença crítica, crucial. A Convenção 138 sobre idade mínima, que eu apresentei aos senhores, é um instrumento bastante flexível. Ela permite que os Estados ratificantes definam a idade mínima para o trabalho, permite que os países em desenvolvimento use algum tempo para passar progressivamente para a eliminação do trabalho infantil, na medida que o desenvolvimento econômico o permitir. E sim, ela tem um artigo que permite autorizações individuais, mas esse artigo, se vocês analisarem a convenção, fala sobre apresentações sobre trabalho artístico. É claro que isso pode ser ampliado. Eu não vejo nenhum problema em jovens como profissionais dos esportes. Vocês podem usar esses artigos, mas você não pode ir muito longe no uso desses artigos, porque nessas convenções existe a possibilidade de examinar casos individuais e permitir algumas exceções, mas
A exceção não pode ser permitir que crianças se envolvam em atividades perigosas, porque atividades perigosas são proibidas para todos com menos de 18 anos de idade. Todos, sem exceção, não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo, nenhuma criança com menos de 18 anos pode ser envolvida em atividades perigosas. Convenção 182 sobre piores formas de trabalho infantil, em natureza, é muito diferente da Convenção 138. Ela não é um instrumento flexível, ela fala que é aqui que nós definimos a linha e ninguém pode atravessar essa linha. Ela descreve muito claramente que atividades qualquer pessoa com menos de 18 anos não pode ser envolvida. E não há considerações aqui se isso acontece nos países mais pobres do mundo ou nos países mais ricos do mundo. Não há desculpa, não há justificativa para submeter crianças ao tipo de situações de trabalho que a Convenção 82, das quais trata a Convenção 82. Essas convenções diz que fala em criança com menos de 18 anos, ela não está aberta à discussão. Ela não diz, a legislação nacional pode ser diferente. Se você ratificou essa convenção, qualquer pessoa com menos de 18 anos é criança e não pode ser submetida a atividades perigosas. E sim, a autoridade nacional precisa criar a lista de ocupações perigosas, mas não entendam isso como flexibilidade ou liberdade, mas sim como uma lista do que está acontecendo com base em evidências científicas. Não é que você possa escolher ou usar a sua inclinação, a sua tendência para produzir essa lista. Essa lista é uma descrição de fato do que acontece no seu país e o que tem que ser eliminado urgentemente. Uma vez adotada, essa lista perigosa faz parte da legislação nacional. E, como tal, é claro, ela pode ser modificada pela mesma autoridade que a adotou, mas ninguém tem o direito de incluir exceções a essa lista, porque essa é uma lista que não está lá para aceitar exceções. E eu acho, senhor presidente, que é muito importante que, de alguma forma, essa situação em que magistrados ou juízes, analisando essas situações, têm algum conhecimento da lei trabalhista. Talvez devessem ser juízes do trabalho ou devessem ser capacitados, se não forem juízes de trabalho, mas as situações que estamos falando, as exceções em que dão autorização para crianças se envolvem em atividades perigosas, não são boas para nós e não são boas para os senhores. Excelência, amigos, é verdade que ouvimos, e eu preciso confirmar, que houve progresso tanto no mundo quanto no Brasil. Mas, na minha opinião, a erradicação do trabalho infantil ainda está ao nosso alcance. A contribuição de cada um de nós é necessária para cumprirmos essas metas e também precisamos da cooperação de todas as instituições envolvidas. Precisamos de um compromisso de envolvimento que não pode vir da análise do trabalho infantil como uma questão técnica. Estamos aqui falando sobre direitos das crianças e direitos humanos, e os direitos humanos, essa é a chave da minha mensagem para os senhores hoje. Direitos humanos têm que ser protegidos pelo Estado de Direito. Os senhores que estão aqui hoje, os senhores que são magistrados do trabalho, procuradores do trabalho, inspetores do trabalho, são os protetores, os guardiões da lei no mundo do trabalho. Se a aplicação da lei e a lei em si não promover a justiça social, como é que nós podemos esperar ou ansiar pela justiça social? Buscar e promover o Estado de Direito, estejamos cientes das falsas liberdades. As crianças pobres, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, não precisam da liberdade de escolher entre o trabalho e a escola.
Elas precisam de educação para que, como adultos, possam ter a verdadeira liberdade de escolher a sua carreira, a verdadeira liberdade de aspirar ao trabalho decente. Eu espero que possamos continuar com uma cooperação mais estreita entre o Brasil e a OIT, cooperação entre governos, sindicatos, acadêmicos, setor privado e o sistema jurídico. Juntos, nós precisamos prosseguir na tentativa de ampliar a cooperação Sul-Sul. Nós temos cooperação Sul-Sul em vários níveis e, como eu disse, agora estamos planejando essa cooperação direta com o seu ministério, capacitando juízes em questões relativas ao trabalho infantil em todo o mundo. Há uma grande necessidade hoje no mundo para que possamos compartilhar os conhecimentos de boas práticas no Brasil e com outras contrapartes. Ao mesmo tempo, precisamos agora também de percorrer esse último quilômetro, essa última milha no Brasil e tornar o trabalho infantil uma coisa do passado. Na luta contra o trabalho infantil no Brasil, o mundo também precisa ver que o trabalho infantil pode ser eliminado e a minha esperança é de que o Brasil possa fazê-lo e servir como exemplo para todo mundo. É claro que isso não pode ser feito a não ser que todos participem, mas eu estou ansioso para trabalhar com todos no Brasil, inclusive com o seu ministério e as organizações participantes deste seminário, para que possamos nos esforçar ainda mais para, juntos, cumprirmos esse objetivo, alcançarmos esse objetivo de eliminar, de uma vez por todas, o trabalho infantil, não só no Brasil, como em todo o mundo. Muito obrigado. O nosso mais profundo agradecimento ao ilustre conferencista de encerramento deste seminário, Dr. Geir Myrstad. Sua Excelência presta uma contribuição muito grande para o enriquecimento científico deste seminário sobre o trabalho infantil. Senhoras e senhores, como um dos atos finais de encerramento deste seminário e no firme propósito de buscar retratar o pensamento majoritário dos participantes deste seminário científico e também como forma de registro para a memória desta atividade científica promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho o prazer de submeter ao plenário, neste momento, a Carta de Brasília pela erradicação do trabalho infantil. Vou ler um a um os enunciados e, como é natural, eles serão submetidos à aprovação ou não por aclamação. A carta tem o seguinte teor: os participantes do seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho, organizado e promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no período de 9 a 11 de outubro de 2012, vem a público para 1. Recordar o compromisso assumido pelo Brasil perante a comunidade internacional de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e todas as formas até 2020, o que exige planejamento, articulação e ações estratégicas. 2. Expressar perplexidade e preocupação com os números ainda elevados do trabalho infantil no país. Cerca de 3.600.000 crianças
com discreto aumento na faixa dos 10 aos 13 anos, pesquisa do IBGE de 2011, o que denota a insuficiência das políticas públicas para extirpar essa chaga social. 3. Relembrar que a exploração do trabalho infantil constitui grave violação dos direitos humanos. 4. Exigir o cumprimento das normas das convenções números 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo país, equivalentes à lei interna. 5. Afirmar a competência material da Justiça do Trabalho para conhecer e decidir sobre a autorização para trabalho de criança e do adolescente, nos termos do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a emenda constitucional número 45 de 2004, seja ante a natureza da pretensão, labor subordinado em favor de outrem, passível em tese de configurar relação de trabalho, seja ante a notória e desejável especialização da matéria. 6. Encarecer de todos os envolvidos a cabal implementação do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 7. Enfatizar que a aplicação da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente assegurará reação suficiente e válida contra as tentativas reiteradas de exploração do trabalho infantil. 8. Ressaltar que o incentivo ao incremento dos contratos de aprendizagem não pode olvidar que esse instrumento presta-se à capacitação e à profissionalização do jovem trabalhador, não admitindo a precarização do trabalho humano. 9. Proclamar que é necessário democratizar o acesso à aprendizagem e, em especial, introduzir egressos do trabalho infantil nos cursos do Sistema S. 10. Repudiar o trabalho infantil doméstico, que atinge particularmente o universo infantil feminino. 11. Rechaçar a aprovação dos projetos de emenda constitucional número 18 e número 35 de 2011, que propõem a redução da idade mínima de trabalho para 14 anos em inaceitável retrocesso social. E 12, porque 12 é o Dia da Criança, por isso são 12 proposições, 12 enunciados, convocar toda a sociedade brasileira, por ocasião deste dia 12 de outubro, Dia da Criança, para lutar unida e com todas as forças pela erradicação do trabalho infantil. São esses os enunciados da Carta de Brasília pela erradicação do trabalho infantil, que eu tenho a honra e o prazer de submeter ao plenário. Já sei que há uma... Com a respeitosa ressalva quanto à competência da Justiça do Trabalho do eminente desembargador Ciro Darlan. Senhoras e senhores, anuncio ainda, como ato final deste seminário, que assino neste ato uma regulamentação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho sobre a instituição no tribunal de um programa denominado Programa Adolescente Aprendiz, e eu faço ante as seguintes considerações. Considerando que o direito do adolescente à profissionalização possui status constitucional
consoante estatuído no artigo 227 da Constituição Federal, juntamente com o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, considerando que, de acordo com a mesma norma constitucional, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, esses direitos, constituindo obrigação inarredável do poder público a promoção de políticas públicas efetivas na área da infância e da juventude, considerando que, por corolário de toda essa normatização constitucional e legal, o direito à profissionalização constitui-se direito fundamental e inalienável dos adolescentes, por força do qual decorre o dever jurídico impostergável, imposto ao Estado de sua implementação e realização por meio de políticas públicas eficazes. Por essas e tantas outras razões que são enumeradas neste ato, o Tribunal passa a instituir o programa Adolescente Aprendiz, com o objetivo de proporcionar aos adolescentes inscritos formação técnico-profissional que favoreça o ingresso no mercado de trabalho mediante atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho e ofertadas em condições adequadas à aprendizagem profissional, de modo a estimular a manutenção dos participantes no sistema educacional e garantir o seu processo de escolarização. A premissa de que partimos, senhoras e senhores, é de que o dever de propiciar a aprendizagem e a aprendizagem decente não é tão somente da iniciativa privada, também é do poder público, e nisso queremos dar o exemplo. Senhoras e senhores, há tempo para tudo. Chegamos ao fim deste seminário. Quero render, como não poderia deixar de fazê-lo, por um imperativo de justiça, um brevíssimo e essencial agradecimento. Em primeiro lugar, aos servidores do tribunal que concorreram para a realização deste seminário, e, em especial, para os servidores incansáveis do cerimonial do Tribunal Superior do Trabalho. Quero render uma palavra de carinho e de agradecimento igualmente aos juízes auxiliares da presidência, doutores Rubens Curado e Marcos Fava, também incansáveis colaboradores. E, por último, mas não menos importante, last but not least, ministro Lélio, uma palavra de profundo agradecimento e de reconhecimento aos meus colegas ministros do Tribunal Superior do Trabalho e, em particular, aos ministros Lélio Bentes Correia e Cátia Arruda, que foram incansáveis, devotados e amigos de todas as horas, sem os quais, certamente, este evento não se realizaria. Senhoras e senhores, a realização deste evento era, antes de mais nada, um compromisso meu com a minha consciência. Também fui menino pobre de rua, engraxate, lavador de carro, vendedor ambulante, entre tantos outros ofícios. Salvou-me a valentia de minha mãe, que não me permitiu jamais abandonar a escola pública. Não me vanglorio, porém, de haver sido menino trabalhador precoce.
praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. Nunca li uma revista em quadrinho. Repito, nunca li uma revista em quadrinho. Nenhuma, de espécie alguma. Nunca vi um desenho animado. Nunca. Não tive atividade lúdica. Tudo isso, como percebem, deixou-me marcas profundas na alma. Tornei-me um adulto sério, sério demais. Eu diria até um homem sem graça nenhuma. Hoje eu me pergunto, como teria sido melhor se eu houvesse sido apenas uma criança estudante, voltada para o meu mundo de sonhos, de fantasias, e talvez criatividade. O trabalho precoce da criança, mesmo que acompanhado de estudo, como se vê, é nefasto e sempre nefasto. Mas a realização desse seminário, meus amigos, marca acima de tudo, sela acima de tudo e reafirma acima de tudo o compromisso visceral da justiça do trabalho e desse tribunal, ao menos enquanto eu for presidente, mas certamente com a continuidade de meus eminentes sucessores. Compromisso visceral da nossa instituição com a defesa e promoção dos direitos humanos e, em particular, da proteção integral da criança e do adolescente. Lembro do que escreveu no túmulo de Martin Luther King o escritor americano James Baldwin. Ele escreveu: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que se enfrente. Nós queremos aqui ratificar o nosso compromisso pela cooperação, na cooperação e nesta união cívica em prol da erradicação do trabalho infantil e da dignificação do trabalho humano. É necessário que todos nos demos as mãos. É fundamental que todos nos engajemos nesta causa, porque só juntos e juntos conseguiremos vencer. Está encerrado o seminário. Muito obrigado pela participação de todos.